Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. Felipe Alves. E o Dr. Felipe Alves, que é advogado e diretor do Instituto de Gestão Esportiva na cidade do Rio de Janeiro, também já atuou como advogado para o COB, né? Comitê Olímpico do Brasil. E também já prestou consultoria jurídica para diversas confederações brasileiras no cenário esportivo, como a Confederação Brasileira de Voleibol. Então, ele vai nos ajudar muito a passar informações relativas ao direito desportivo, já que é uma área que tem crescido muito, né? E, inclusive, no estado do Mato Grosso do Sul, é uma área que ainda está em desenvolvimento. Então, ele vai colaborar muito com a gente, né? Doutor Felipe, desde já agradecemos muito pela sua disposição e esse vídeo nós vamos deixar disponível tanto no YouTube, como também para diversas turmas de direito, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui da cidade de Campo Grande, né? Então, isso vai contribuir muito aí com essa temática do direito esportivo. Então, desde já, a gente agradece muito pela sua disposição em realizar essa entrevista. A Bruno, primeira eu que agradeço o convite. fica à vontade. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, falando um pouquinho sobre a paixão dos brasileiros, que é o esporte. E o direito é uma oportunidade de conviver com esse esporte, com essa paixão na maioria dos brasileiros. Eu me sinto até um privilegiado de trabalhar com o que as pessoas sonham, né, em viver. Então, para mim é uma alegria compartilhar o conhecimento com vocês. Ok. A primeira pergunta que gostaria de lhe fazer é o que é o direito desportivo, né? Vamos começar pelo básico, né? O que seria o direito desportivo? Qual que seria a natureza jurídica do direito desportivo, né? Ah, começaríamos assim pelas noções essenciais. Perfeito, Bruno. Acho a pergunta muito relevante. O que acontece é o seguinte: o direito desportivo ele visa disciplinar as relações dos membros da comunidade esportiva global. É importante a gente entender que o direito ele se destina a dirimir conflitos. Hoje, a indústria esportiva global ela é bilionária. Os conflitos que surgem, então, entre atletas e clubes, entre clubes e organizações esportivas, entre intermediários e seus atletas, eles são conflitos milionários, eles são conflitos que versam sobre grandes quantias. Isso daí surge a necessidade de ter uma organização dessa seara, uma organização desse nicho, desse segmento econômico. Não é só um segmento lúdico, mas o esporte ele saiu do ócio ao negócio. Há 2 séculos atrás, quando o desporto ele começou a se organizar na contemporaneidade, o desporto ele era um ócio. Os atletas eles se reuniam nas suas guildas e eles praticavam o esporte de forma lúdica, apenas com finalidade recreativa. Mas com o tempo isso mudou. Atraiu paixões, atraiu seguidores e hoje o esporte ele faz parte da indústria do entretenimento. E nesse sentido, eu me filio, né, à corrente que classifica o direito desportivo como um direito transindividual e indivisível. Razão pela qual a gente classifica ele como um direito difuso. Quando a gente fala que o direito desportivo ele é transindividual, significa que os direitos eles ultrapassam a individualidade de cada membro, tornando assim ele uno e conciso para todos. Outra característica que eu acho bastante importante no direito desportivo é que é a sua indivisibilidade. E a gente pode entender isso como uma impossibilidade desse direito coletivo ser usufruído particularmente por aqueles que compõem o agrupamento. Ou seja, é uma característica que a Constituição ela diz que é um direito de todos, né? Mas não é algo determinado, tampouco determinável.
representado por qualquer cidadão brasileiro. Eu posso, né, ser titular desse direito ao esporte, você também, né? Então é impossível determinar quem é o titular desse direito. Todos, né, são titulares desse direito, desde que queiram. É um direito difuso, por assim dizer, e é um direito que às vezes ele ganha até uma conotação pública, ele é de extremo interesse público, uma vez que ele faz parte aí da paixão dos brasileiros. Quando surge uma questão, por exemplo, no Tribunal de Justiça Desportiva, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, uma questão principalmente de rebaixamento de clube, isso ganha o Jornal Nacional, né? Isso vira assunto do Jornal Nacional. Os advogados eles acabam se mediatizando na televisão. Então, isso não é comum isso acontecer. Só acontece porque é uma indústria bilionária. Só acontece porque, além de lidarmos com direitos individuais, nós estamos lidando aí também com paixões sociais. Então, isso é um fenômeno muito importante que marca o direito desportivo. Perfeito. Gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência no direito desportivo, né? Como que começou, o que lhe atraiu a atenção, né? Bem como também a sua experiência atual. Doutor Bruno, é o seguinte, quando eu toco na minha experiência em relação ao direito esportivo, eu confesso que ela surgiu de maneira bastante acidental. Não planejei ser advogado do desporto, não planejei ser advogado do Comitê Olímpico do Brasil, não. Na verdade, eu comecei na minha carreira jurídica como um advogado que atuava no ramo do direito administrativo. Eu era advogado de um escritório, nós advogávamos para a Petrobras, para a empresa de petróleo do Brasil. E, com o tempo, dentro do escritório, eu fui me aprofundando, né, em questões voltadas para licitações, em questões voltadas para contratos públicos, e, em determinada oportunidade, eu acabei me especializando em convênios administrativos. São aqueles repasses voluntários que a União faz para os municípios e para os estados em determinadas questões, principalmente em saneamento, educação. E teve uma oportunidade que, justamente naquela fase em que o governo ele estava destinando muitos recursos para o esporte, né? Depois de outubro de 2009, quando decidiu-se que o Brasil iria sediar os Jogos Olímpicos, né, de 2016, o esporte ele se tornou, digamos assim, agenda pública. Ele ganhou muita relevância dentro do governo. E muitos recursos passaram a estar disponíveis para o esporte, passaram a estar disponíveis para que o Comitê Olímpico do Brasil ele pudesse organizar essa Olimpíada, que tem caráter bilionário. Quando nós pensamos na feição dos investimentos, dos negócios, né, relacionados ao esporte. Então, surgiu a necessidade do Comitê Olímpico do Brasil contratar alguém especializado no estudo desses convênios, uma vez que grande parte dos recursos seriam utilizados através dessa modalidade de repasse de verba pública, né, convênios federais, tanto para o Comitê Olímpico do Brasil, tanto para as entidades que formam o Comitê Olímpico do Brasil, que são as confederações. E quando a gente pensa no esporte, o gestor esportivo, geralmente, até isso tem mudado recentemente, mas o gestor esportivo, em geral, ele é alguém que foi um atleta. Ele é um ex-atleta. Ele é alguém apaixonado pelo esporte. Ele não é uma pessoa familiarizada com contabilidade. Ele não é uma pessoa familiarizada com direito. Ele não é uma pessoa familiarizada, um profissional familiarizado com governança, com recursos públicos, muito menos com licitações. Então, era muito importante que o Comitê Olímpico do Brasil disciplinasse esse assunto e fizesse uma organização do repasse desse valor. Uma vez que esse valor, por ser verba pública, ele é um valor, digamos assim, carimbado, né? Se você disse que você vai gastar R$100 mil em passagens para os atletas saírem daqui do Brasil para irem para a Europa treinar, você só pode usar para isso. Você não pode usar esses recursos com outra finalidade. E explicar isso para o gestor esportivo não é fácil. Ajudar o gestor esportivo a prestar contas desses recursos não é fácil. Então, esse que vos fala, né, se tornou advogado do Comitê Olímpico do Brasil, visando ajudar as 30 confederações no uso desses recursos. Foi uma tarefa muito árdua, mas me considero exitoso aí, né, tive sucesso nisso
em organizar seminários, em organizar treinamentos, para que as confederações não se endividassem demais, para que as confederações elas pudessem usar esses recursos de forma própria. É claro que essas entidades esportivas elas têm autonomia, elas têm autonomia de gestão. Então, embora a gente desse muitas orientações para elas, cada gestor, cada dirigente dessas entidades atuava da maneira que queria. E é por isso que os órgãos de controle, né, como o Tribunal de Contas, às vezes auditam essas confederações e, às vezes, até multam, né, esses gestores esportivos devido ao mau uso do recurso público. É importante dizer que dentro do esporte olímpico, excetuando o futebol, todas as entidades esportivas dependem de recursos públicos. Então, é um motivo pelo qual muitas vezes se envolvem em escândalos, né? E esses escândalos também atingem, né, as páginas de jornais e também a mídia televisiva. Perfeito. Agora falando de uma temática que com certeza é muito atual na área esportiva, a pandemia, né? Covid-19. Qual tem sido o tamanho do impacto, né, da pandemia no esporte, né? Como que o senhor avalia isso? Olha, em relação ao esporte, é importante dizer que a pandemia ela foi algo realmente inesperado, né, para o setor esportivo, e ela simplesmente paralisou o esporte, né, de uma forma geral. Por que a gente pode dizer isso? Porque até o momento o esporte global ele vive do espetáculo. O espetáculo presencial, a gente pode dizer assim. Se você tira a possibilidade, né, foi isso que o Covid-19 fez, tirou a possibilidade do espetáculo presencial. Né? Quem, por exemplo, não sonha em estar naqueles estádios, naqueles ginásios, naquelas arenas em que ocorre o show, né? Eu não vou nem dizer o jogo da NBA, eu vou dizer o show da NBA. Porque, para quem já teve a oportunidade de assistir, né, um jogo da NBA, aquilo é um show. Né? Você mistura ali, você consegue aglutinar ali dois elementos importantes, o entretenimento e o esporte. E o resultado é o sucesso. Quem não sonha em estar nas corridas de Fórmula 1, nas gloriosas corridas de Fórmula 1, no final da Champions League, né? Para quem gosta de esporte, é o sonho, né? O apogeu de um torcedor é estar nesses grandes eventos. Quando os governos eles dizem que está impedida a associação, está impedida a possibilidade de ajuntamento de pessoas em estádios e arenas, você vai no âmago do esporte, você vai na essência esportiva, que é a reunião de pessoas para assistir um espetáculo esportivo. E nenhuma modalidade esportiva tradicional estava preparada para oferecer para os seus consumidores algo similar ou até mesmo um substituto para esse evento esportivo presencial. Então, agora a gente já está, digamos assim, com quase 80 dias de isolamento social, né, por assim dizer. Nesses 80 dias, a gente tem aí algumas experiências bem-sucedidas em que alguns clubes, algumas federações, algumas confederações, elas criaram, digamos assim, estratégias para oferecer aos seus torcedores, a oferecer aos seus espectadores algum conteúdo. Vamos exemplificar. Aqui no Rio de Janeiro, alguns clubes, como o Flamengo, ele criou recentemente a TV Flamengo. Então, hoje, existe uma programação através do YouTube de conteúdos voltados para a torcida do Flamengo. Jogos de sucesso, entrevistas com jogadores, entrevistas com gestores. Então, o esporte, né, principalmente o esporte brasileiro, ele entendeu que, além do jogo, você pode oferecer conteúdos importantes. E esse é um tema muito importante para as organizações esportivas, tanto clubes, quanto ligas, quanto federações, confederações e comitês ou entidades de administração do esporte. É necessário oferecer conteúdos além do jogo.
Não é por outro motivo que o Barcelona hoje, o Clube Barcelona na Espanha, ele montou dentro da sua sede um estúdio. Ora, onde você ia pensar que anteriormente existia um estúdio, quase um estúdio de cinema, dentro de um clube de futebol? Por quê? Porque ele entendeu o poder do streaming, ele entendeu o poder do compartilhamento de dados. Os clubes hoje, eles, principalmente esses clubes assim que são assim os principais clubes do mundo, o Manchester City, o Manchester United, o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, esses clubes, eles lidam com valores bilionários. É muito difícil para eles manter esses valores bilionários, manter os seus patrocinadores e, ao mesmo tempo, eles não podem depender desses recursos. O desafio dos gestores, do gestor esportivo, é que hoje o clube, hoje uma entidade esportiva, ela não pode ficar na mão de um patrocinador. Se aquele patrocinador sair, o clube fecha. Se aquele patrocinador sair, encerrar o contrato e não quiser renovar, o clube ele não vai conseguir manter a sua competitividade para o próximo ano. Então, esse é o desafio. E nesse desafio, os clubes europeus eles saíram na frente. Eles estão conseguindo gerar recursos além de patrocínio, além de mídia televisiva, contrário dos clubes brasileiros. Hoje, o desafio aqui no Rio de Janeiro, os clubes eles estão passando por muitas dificuldades, atletas estão com salários atrasados, muitos funcionários foram demitidos. Por quê? Porque os clubes eles dependiam exclusivamente do direito de mídia televisiva, ou seja, dos recursos que a TV Globo repassava para a federação e para os atletas. Como a Globo ela suspendeu o contrato, os clubes ficaram absolutamente desesperados com as suas contas negativas. Por quê? Porque eles não tinham alternativas de receitas, eles não conseguiram se reinventar ao longo do tempo. E hoje isso é uma tarefa muito importante. Falando em nível global, o esporte ele foi muito afetado. Todos os mega eventos foram cancelados, como, por exemplo, a Olimpíada de Londres, a Olimpíada de Tóquio. E era uma Olimpíada muito esperada, porque seria a Olimpíada mais verde da história. Os japoneses eles conseguiram bater um recorde de levantamento, de financiamento de recursos. Desde a Olimpíada de Londres, o esporte não tinha conseguido tantos recursos. Então, o mundo esperava muito por essa Olimpíada. Mas eu, pessoalmente, acredito que eles vão sair bem dessa e eu tenho certeza que eles ainda vão sair com lucro, porque se tem alguém que trabalha, né, nesse mundo, são os japoneses. Trabalham 15, 16, 18 horas por dia. Então, eu tenho certeza que eles vão conseguir virar e oferecer um belo espetáculo no ano que vem. Muito bom. Uma coisa interessante, né? Talvez aqui, dentre aqueles que vão assistir o vídeo, né, estejam formandos de direitos, né? Alguns advogados, né, que também estão iniciando a sua carreira, né? Outros que estão se interessando em atuar no direito desportivo, né? Então, que temas os advogados eles poderiam estudar para serem mais competitivos nesse mercado ou para explorar, né, esse novo nicho, né, o direito desportivo? O que está em alta no direito desportivo? Bem, Bruno, fazendo até um cotejo aí com a pergunta que você fez antes, o direito desportivo hoje ele é uma ciência autônoma, ou seja, tem coisas objetivas, tem qualidades objetivas que marcam o direito desportivo, que tornam ele diferente de outros sub-ramos do direito. Mas quando a gente pensa no direito desportivo, ele também ele é interdependente, ou seja, ele guarda relação com outras ciências jurídicas, com outros ramos do direito. Então, quando a gente pensa em direito desportivo, é muito comum a gente lembrar do Tribunal de Justiça Desportiva, da atuação dos advogados junto à Justiça Desportiva. Mas o advogado hoje, ele tem muitas oportunidades de atuação além
da justiça desportiva. Então, quando a gente pensa no esporte, eu costumo citar uma pirâmide, né? Eu costumo citar uma pirâmide para a pessoa entender um pouco das oportunidades que ela tem de atuar no direito desportivo. O sistema hoje desportivo internacional, ele é marcado, digamos assim, pelo ápice, né? O ápice dessas entidades esportivas são o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os atletas, eles estão lá, né, individualmente, e eles se reúnem e formam clubes. Esses clubes reunidos, eles vão formar federações ou ligas. Essas ligas reunidas, elas vão formar confederações. As confederações vão formar comitês olímpicos. E os comitês olímpicos nacionais vão formar comitês regionais, né? E depois comitês internacionais, como o Comitê Olímpico Internacional. Então, hoje um advogado de direito desportivo, ele pode atuar junto. Ele pode ser advogado de atletas, ele pode ser advogado de clubes, né? De federações, de confederações. Hoje, no Brasil, só de confederações olímpicas, nós temos 35 confederações olímpicas. Então, ele pode ser advogado nessas confederações, como eu fui advogado do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico do Brasil, que também tem o seu sistema próprio, o sistema paralímpico, e atuar em entidades internacionais, ou entidades, como eu disse, continentais, como a Conmebol. Aqui na América Latina, nós temos a Conmebol. Então, são muitas oportunidades para atuar junto a entidades esportivas. Além da atuação junto a entidades esportivas, o advogado ele pode atuar junto a empresas. Porque hoje, empresas voltadas para o esporte, como eu disse para você, elas também têm um faturamento muito alto, faturamento bilionário. A Nike hoje, ela possui diversos advogados que têm o seu tempo, né, de trabalho, digamos assim, voltado maciçamente para o esporte, para contratos esportivos. A Nike patrocina atletas, ela patrocina clubes, ela patrocina eventos. Então, é importante que o advogado que atue nesses contratos da Nike, ele conheça os nuances desses contratos, conheça a realidade do atleta, a realidade dos eventos esportivos. Então, é muito importante ter um conhecimento aí do esporte. Além disso, esse advogado ele pode atuar na arbitragem. Hoje, a CBF ela tem uma câmara de resolução de conflitos. Então, um intermediário, ele tem um conflito com o atleta, em vez de ir para a justiça comum, ele pode utilizar-se da arbitragem junto à CBF. O doping, né, usar substâncias proibidas pela UADA, pela Agência Internacional Antidoping, ela também é muito preocupada em manter a competitividade, manter o fair play. Então, atuar junto de atletas e de tribunais que protegem a integridade esportiva é também uma boa oportunidade para os advogados. Antigamente, os casos de doping, é muito interessante citar isso, eles ocorriam dentro dos tribunais de justiça desportiva. Isso mudou. Hoje, existe um tribunal brasileiro antidoping, que fica localizado lá em Brasília. Então, criou-se algo ainda mais específico dentro do direito desportivo, que é o combate ao doping. Então, essa também é uma grande oportunidade para os novos advogados. E quando a gente pensa em oportunidade, não tem como deixar de falar, ainda mais nesse momento de pandemia, a questão do esporte eletrônico. Esse, então, tem sido, digamos assim, a minha paixão recente dentro do direito desportivo. O esporte eletrônico. Por quê? Porque o esporte eletrônico, ele tem, ou e-sports, né, como é conhecido em inglês, ele tem uma natureza essencialmente digital. O esporte eletrônico, ele é essencialmente digital. Ele surge, né, dos nativos digitais para outros nativos digitais. Ele lida com essas comunidades de jovens, né, principalmente de jovens, adultos também jogam, mas principalmente de jovens que são nativos digitais, que são das gerações Y, né, como
como os sociólogos aí classificam, né? São das gerações alfa, da geração Z, são jovens que eles se alimentam, né, utilizando aplicativos, né, pedindo... se bem que hoje muita gente, né, além dos jovens, está utilizando aplicativos para se alimentar, iFood, Rappi, outros, mas eles se transportam através de aplicativos, no Uber, 99 e outros. Eles utilizam aplicativos até para namoro, né, como a gente conhece aí, né, diversos aplicativos voltados, né, para conhecer pessoas. Eles têm as suas amizades mantidas pelas redes sociais e eles também têm o seu esporte virtual. Se todas as reações dos jovens acontecem através do virtual, o esporte desses jovens também é virtual. É o League of Legends, é o Counter-Strike, é o futebol digital, seja ele FIFA, o Pro Evolution Soccer, é o Fortnite, que tem aí brilhado nas telas de televisão, né? Quem teve a oportunidade, por exemplo, de acompanhar o show do Alok, viu que o Alok ele fez um show dentro do jogo do Fortnite. Então, assim, um popstar, né? Olha só que interessante, um popstar da música dentro de um game, né? Então, é muito interessante essa mistura que o esporte eletrônico faz do entretenimento com o digital, com a tecnologia, com a competição, né? Então, o esporte eletrônico ele tem aí essa marca digital muito forte, né? E foi a única modalidade que não parou na pandemia. Isso também é impressionante. Todas as modalidades presenciais elas ficaram suspensas. O esporte eletrônico, não. Ele apenas se adaptou. Havia alguns eventos do esporte eletrônico que são presenciais. Ou seja, os atletas eles competem e outros assistem ali, né? Assim como assistem outra modalidade esportiva. O esporte eletrônico simplesmente ele se adaptou. O que ele fez? Ele tornou essa assistência virtual. Mas o jogo continuou acontecendo, a competição continuou acontecendo, os campeonatos eles continuaram acontecendo. E isso protegeu os patrocinadores. Os patrocinadores eles passaram a olhar com mais respeito, com mais admiração e com mais com um olhar negocial, com um olhar de investidor mesmo para o esporte eletrônico. Quer dizer que esse é o único esporte que não para na pandemia? Então eu quero apoiar esse esporte. E o resultado não foi outro. Em março desse ano, o esporte eletrônico gerou pelo menos 10 bilhões de dólares. Então, isso foi um marco. Recentemente, o esporte eletrônico no Brasil ele estava crescendo a 2 dígitos. Enquanto a nossa economia, em todos os segmentos, estava parada, enfraquecida, né? O dólar lá nas alturas, o esporte eletrônico vinha crescendo a 2 dígitos. Isso aí é de muito destaque, porque a economia brasileira como um todo, ela cresce quanto? 0,3? 0,4? E ter um nicho de mercado que cresce 20% ao ano, não é para qualquer segmento. Então, o esporte eletrônico ele tem recebido muita atenção. São vários os motivos, né? Como eu mencionei, audiência crescente de pessoas que não assistem mais o esporte tradicional. Hoje é muito... Uma pesquisa alemã, ela indicou que é muito difícil a geração mais nova, essa geração que a gente chama de geração alfa, geração Z, que tem aí menos de 25 anos, ela ficar 1h30, 2 horas assistindo uma partida inteira de futebol. Muito difícil você prender a atenção do jovem. Essa geração ela tem sido chamada de geração dos highlights, ou seja, aqueles flashes curtos, onde você consegue ver ali quem fez os gols, quantos gols foram, como a torcida se manifestou e pronto. O jovem está satisfeito com esses highlights. É diferente de uma pessoa da geração baby boomer ou uma geração X que tem aí acima de 40 anos. Eles querem acompanhar todo o evento esportivo. Os jovens não, eles se satisfazem, porque os jovens eles têm muitas, eles têm aí 20, 30 telas abertas no computador. Eles vão zapeando de uma tela para outra. Então, é muito difícil você reter a atenção dessas pessoas mais jovens. E o esporte eletrônico consegue. Ele consegue reter essa atenção, ele consegue engajar essa audiência, ele consegue atrair essa audiência. Motivo que as marcas mais importantes do mundo, Coca-Cola, BMW, Fusion, Ambev, elas estão procurando o esporte eletrônico para se posicionar.
para se relacionar e para rejuvenescer o seu público consumidor. Então, o esporte eletrônico ele é o futuro. Os jovens advogados que quiserem se qualificar, que quiserem atuar no mercado futuro do esporte, precisam compreender o esporte eletrônico. E aí, falando um pouquinho do esporte eletrônico, o esporte eletrônico ele é muito, dando uma visão muito rápida para vocês, o esporte eletrônico ele é visto como um ecossistema. Assim como existe, a gente aprende na biologia o ecossistema entre os seres vivos e o meio ambiente, essa interação, o esporte eletrônico ele é formado hoje por um ecossistema. Quem é que forma o ecossistema do esporte eletrônico? São as desenvolvedoras de jogos, né, as empresas que fazem o jogo, que publicam esse jogo, são consideradas publishers e desenvolvedoras. Essas empresas elas são poderosíssimas, elas têm uma relação diferente com a competição esportiva que, por exemplo, a FIFA tem com o futebol. Por exemplo, se eu reúno alguns amigos e quero jogar futebol, fazer uma competição, eu posso. Se eu me junto com alguns amigos e quero criar uma federação esportiva, uma federação internacional do futebol, eu posso. Mesmo a FIFA sendo uma federação associativa bem antiga. Mas por quê? Porque a FIFA ela é uma entidade de administração do futebol, mas ela não é a dona do futebol. Quem quiser, joga futebol. Eu posso não jogar no torneio da FIFA, mas eu posso jogar futebol quando eu quiser. Eu posso organizar um torneio de futebol quando eu quiser. Não é por outro motivo que aí tem uma grande disputa no Brasil entre o sistema federativo e o sistema de ligas. Mas essa é uma discussão para outro momento. Essa relação ela é muito diferente nos jogos eletrônicos, no esporte eletrônico. Porque uma empresa que investe muitos recursos e cria um jogo eletrônico, ela é dona, ela é proprietária daquela propriedade intelectual ali do jogo eletrônico. E ela pode virar para mim e dizer assim, Felipe, você não vai jogar esporte eletrônico. Você organizou um campeonato? Tudo bem, eu suspendo o servidor. Esse jogo ele é minha propriedade. Joga quem eu quero, produz campeonatos quem eu quero. Então, ao mesmo tempo que essas desenvolvedoras de jogos elas criam um jogo, elas são uma espécie de entidade administrativa do esporte. Elas punem os jogadores. Algumas delas, não todas, organizam os campeonatos. Então, um poder muito grande está na mão dessas empresas que desenvolvem jogos. Além delas, tem os atletas, chamados pro players, ou cyberatletas, que têm uma relação com o seu torcedor, com o seu fã, muito diferente. Esses atletas eles ficam, às vezes, por dia, 15, 16 horas online. Então, o público consumidor, os torcedores, o fã, ele vê o atleta comer, vê beber, vê namorar, acompanha o dia a dia do atleta. E isso cria uma relação muito mais orgânica, muito mais forte, muito mais vívida do que os atletas de outras modalidades. Além desses atletas, nós temos os clubes, né? Equipes. O Flamengo, por exemplo, né? Ele tem uma equipe de LoL, de League of Legends, foi até campeão do segundo split do CBLOL ano passado. Esse ano ele perdeu, né? Ficou em segundo lugar, perdeu para Kabum. Mas a ideia é de que alguns clubes de futebol estão entrando aí no esporte eletrônico. Mas existem alguns clubes que são, digamos assim, que são exclusivamente de esporte eletrônico, como a PEN, como a Kabum, como a Vivo Cage, que atua aí no League of Legends. Temos aí também as patrocinadoras, né? O patrocínio é muito importante no esporte eletrônico. Ele ainda é a principal fonte de receita, né? No esporte eletrônico. E temos aí outras pessoas aí que formam esse importante sistema aí do ecossistema do esporte eletrônico. Quem quiser atuar no esporte eletrônico tem aí essa oportunidade. Só para citar alguns valores para vocês, o esporte eletrônico ele gira no mundo 1,5 bilhões de dólares. E a indústria de games gira 125 bilhões de dólares. Então, são valores muito expressivos que chamam a atenção aí de qualquer pessoa que veja ele crescendo. A indústria dos games ela é maior, isso para mim foi muito notável. A indústria dos games hoje ela já é maior que a indústria da música e a indústria do cinema juntos. Ou seja, Hollywood não bate a indústria de games.
Então, quem quiser se qualificar, poderá atuar nesse mercado. Perfeito. Clareou muito. Uma última pergunta, doutor Felipe. Talvez alguns que estão assistindo, eles queiram se aprofundar em algumas dessas temáticas, né? Então, eu iria pedir para o senhor falar de algumas referências bibliográficas ou até mesmo de alguns trabalhos que o senhor produziu, né? Para que quem esteja nos assistindo, né? Se quiser aprofundar, possa ter acesso, né? E até mesmo como que eles podem ter acesso, né? Claro, claro. Eu tenho aí alguns trabalhos publicados em alguns artigos, né, na internet e alguns livros, né? Eu estou até não fazendo propaganda, né, mas mostrando para vocês. Estou lançando Fica à essa semana. vontade, fica à vontade. Eu sou coordenador dessa obra, que ela se chama Reflexões sobre Governança, Integridade e Compliance no Esporte Brasileiro. Eu coordeno essa obra junto com alguns advogados aí muito importantes no esporte. O doutor Bichara, né, que é do escritório Bichara e Mota, são advogados até do Neymar, participaram da escrita da obra. A doutora Ana Paula Terra, que foi advogada do comitê, a gerente jurídica do Comitê Olímpico do Brasil, ela participou aí do projeto também, e outros advogados muito especiais aí, como Gustavo Nadalim, que foi gerente de compliance do Curitiba. É uma obra produzida com muito carinho, quem quiser fica à disposição aí para enviar. E quem quiser também pode acompanhar o nosso trabalho através da página do Instagram, né? IG, da página do IG, ig.brasil. Então, lá tem muitas dicas culturais, dicas de artigos, dicas de livros, para que possam ter oportunidade de entender mais um pouquinho dessa indústria esportiva e do próprio direito desportivo. Tá joia. Doutor Felipe, nós agradecemos muito a sua entrevista. Queremos, né, um dia ouvi-lo novamente, né, ou presencialmente, ou numa outra oportunidade queremos também fazer uma live, né, para que os alunos eles possam, né, ter a oportunidade deles também fazerem talvez as perguntas, retirar as dúvidas. Mas mais uma vez, muito obrigado por nos conceder a entrevista. Bruno, eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Eu fico à disposição de vocês em qualquer oportunidade para uma live, para um seminário. E eu parabenizo vocês, né, a iniciativa sua de entregar um pouquinho de informações, de conteúdo voltado para o direito esportivo. Afinal, é mais do que informação, né, que você está entregando. Eu costumo dizer que você está entregando a oportunidade da pessoa realizar um sonho, que é atuar no esporte, né? Não tem público no mundo que ame mais o esporte do que o público brasileiro. Então, quando você tem a oportunidade de atuar nessa indústria de uma maneira qualificada, de estar ali junto, protegendo os direitos dos atletas, os direitos das entidades esportivas, os advogados realmente se realizam duas vezes. Então, eu que agradeço por poder ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Perfeito. Pessoal, desfrutem do vídeo, se cuidem e um abraço a todos.